glória em glória. Se dois concordarem acerca de qualquer projeto na terra, o Pai lá dos céus ouvirá. Se dois concordarem acerca de qualquer projeto na terra, o Pai em tudo suprirá. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Se dois concordarem acerca de qualquer projeto na terra, projeto na terra, o Pai em tudo suprirá. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Jejum da vitória. Jejum da vitória. Jejum da vitória. Olá, igreja, paz seja convosco, boa noite. Estamos aqui mais um dia da nossa campanha Jejum da Vitória. E hoje eu estou mais que bem acompanhado. Estou com a minha esposa aqui. Nós vamos falar sobre o 15º dia, crescendo na adversidade, né? É um tema tão profundo que eu acho que não teria pessoa melhor para falar sobre um tema desse do que a minha esposa, por tudo que a gente está passando, já passamos por muita coisa. E até aqui Deus tem nos sustentado, tem nos crescido, tem nos fortalecido, e a gente crê que Ele vai nos fortalecer mais e mais. Amém. Amém? Quer falar alguma coisa? Boa noite a todos, paz seja convosco. Para mim é uma honra estar aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós temos vivido e provado da bondade de Deus. E isso é que faz nós permanecermos firmes na adversidade. É saber que Deus está no controle de todas as coisas e sentir a presença dEle quando a gente está no deserto faz toda a diferença. Então eu vou ler aqui para vocês, o 15º dia crescendo na adversidade. Que o versículo base é Tiago 1, versículo 2 e 3. Vou ler aqui, ó. Nem sempre o crescimento vem nos momentos fáceis. Muitas vezes Deus nos faz crescer nas adversidades, moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé. Daniel sabia disso, e ele foi levado ao cativo para uma terra estrangeira, forçado a viver uma cultura que não adorava a Deus. Mas em vez de se deixar moldar pelo ambiente, ele escolheu crescer na fé. No meio das provações, Daniel permaneceu firme
e viu a mão de Deus operar milagres em sua vida. Você vê aqui com o que Daniel passou, né? Por mais que ele foi levado para uma terra que ele não conhecia, para que ele não pudesse adorar a Deus. O momento era que ele não adorasse a Deus, porque ele estava num lugar que ele não conhecia, que ele não tinha um conhecimento, como que era, o que fazer. Mas em momento nenhum ele deixou de adorar. Em momento nenhum ele deixou de ser fiel a Deus. Ele não deixou de render uma adoração a Ele, para que as cadeias realmente fossem quebradas. E ele foi muito fiel e constante naquilo que Deus tinha para ele. Em momento nenhum ele negou a fé dele. E é o que a gente também não pode fazer. Independente dos momentos, das circunstâncias, das provações que nós estiver passando, as nossas adversidades, a gente não pode negar a nossa fé. A gente tem que sempre, em todo instante, confiar em Deus e crer que o milagre Ele vai fazer. E o milagre Ele tem feito na minha vida, na sua vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, na vida desta igreja. Quantos milagres têm acontecido aqui? E saiba que você também é um milagre. Nós somos um milagre. Então a gente não pode negar a nossa fé. Nós temos que confiar e acreditar naquilo que Deus faz. Mesmo na adversidade, nós temos que crescer. Na adversidade é aquilo que Deus mostra quem realmente a gente é. Se nós estamos fortalecidos e firmados nele. Que nós possamos sempre permanecer com a nossa fé ligada ao trono dos céus. Certo, amor? Amém. Amém. Aqui o texto fala que a adversidade pode parecer um obstáculo, mas na verdade é um campo de treinamento. Olha que interessante nessa frase. É na hora da aprovação e da adversidade que você mais vê o cuidado de Deus, mais vê Deus se revelar a você. Em Egeu, acho que 4, que fala que Deus nos levará ao deserto e falará conosco carinhosamente. Olha que palavra tremenda, né? A gente vive os cuidados de Deus nos momentos mais difíceis. Aqui a Bíblia fala que os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, tem esse detalhe, produz perseverança. Então, como é que você tem se comportado durante essa provação? Faz toda a diferença. Há exatamente 1 ano a nossa vida mudou, com o diagnóstico de uma enfermidade, e desde lá a gente tem visto e provado da bondade de Deus. Provar e ver que o Senhor é bom. Por vários instantes a gente teve medo, né? Mas a gente tem tido a nossa fé elevada. E quando a gente aumenta a nossa fé, o nosso medo diminui. E é assim que a gente tem vivido. Aqui o texto traz mais. Uma frase bem bacana que eu li aqui. Deus nos leva às águas mais profundas para que a nossa fé não permaneça rasa. Eu posso fazer um balanço do meu ano de 2024, durante todo esse processo. Eu poderia chegar aqui e falar que foi um ano mais difícil que eu já vivi, mas não. Foi um dos melhores anos da minha vida. Porque em tudo eu vi o cuidado de Deus. Em tudo eu vi a graça de Deus, eu vi a bondade dele se manifestando. Nessa última terça-feira foi a minha última sessão de radioterapia. Acredito que vocês acompanharam as minhas redes sociais. Viram, como na última quimioterapia também, eu escrevi no carro, a última sessão de quimioterapia, buzine, e na radioterapia eu fiz a mesma coisa. E realmente, as ruas, as pessoas se manifestam, e muitas pessoas que passam por isso, ou que venham a passar, a gente tem que testificar e testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida. E é um carinho e um fortalecimento muito grande que a gente recebe, uma onda de amor, como eu costumo dizer, que faz toda a diferença durante a aprovação. Quem você tem do seu lado durante a luta também determina onde você vai chegar. Como você tem buscado, como você tem se comportado durante a aprovação, faz a diferença lá na frente. E foi um dia assim que eu saí de casa chorando, voltei para casa chorando, e um choro realmente de alegria e de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que eu vejo a mão forte de Deus nos sustentando durante todo esse período. Então a gente sabe que com Deus a gente vai conseguir. E como a gente canta, a gente
fala, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também Ele é Deus. Porque a gente sabe que no final vai valer a pena você seguir confiante, você lançar fora o medo e confiar naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Que você permaneça firme no dia da aprovação, porque vai valer a pena você chegar e cumprir o propósito. Essa semana eu escutei uma frase que dizia que escolha sempre o propósito e não o conforto. É difícil. A gente sabe que gerar um testemunho dói, mas cura e vale a pena. Então eu não sei qual é a aprovação que hoje você enfrenta na sua vida, mas creia naquele que tudo pode. E Ele está realizando grandes coisas no nosso meio. A gente vê tantos testemunhos aqui. O ano passado, em abril, quando eu recebi o resultado da minha biópsia, também estava começando os 21 dias. E eu me lembro do culto que a pastora pregou, de que a Fernanda ministrou. Essa semana eu trouxe a minha memória desse culto. E ela ministrou sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu já estava sabendo do resultado da biópsia, e a pastora convidou que a gente fosse até a frente. Quem estava precisando de um milagre? Qual é o milagre que você veio buscar hoje? Ele está aqui. Eu, sem hesitar, eu fui até a frente. E a Fernanda ministrou a mulher do fluxo de sangue. No final da ministração, ainda deu um abraço nela. E foi como se eu sentisse o toque realmente na orla de Jesus. E eu sei que naquele momento, naquela ministração, saiu virtude do altar. E desde lá eu tenho recebido o meu milagre. Então, que você permaneça firme nessa campanha, que você permaneça vendo o cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família e vivendo os milagres de Deus. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido nas nossas vidas. Amém. Foi um ano bem difícil, né? Glória a Deus. Mas eu vi o cuidado de Deus em tudo que Ele fez. Amém. Às vezes a gente quer questionar Deus. Por que, Deus? Que eu preciso passar por isso? Eu estou aqui servindo o Senhor quanto tempo, tanto tempo, e por que eu preciso passar por isso? Eu me lembro que eu fiz essa oração para Deus dentro do carro. Só que alguns meses atrás eu estava ouvindo uma música, era uma música americana, acho que é I Trust in God, eu não sei falar muito bem a pronúncia, mas é alguma coisa assim. E eu, na verdade, eu sonhei com essa música, né? Eu vi Israel uma vez, Israel Sabino. Eu falei, cara, eu vi essa música, mas eu queria que você traduzisse ela pra mim, cara. Eu gostei muito dela, né? Eu sonhei alguma coisa assim com ela e eu queria que você traduzisse ela pra mim. E mandei pra ele. Só que nesse meio termo ele não me mandou nada. E eu tô vindo de um depósito, a gente saiu pra comprar um material na igreja. Foi assim que a gente descobriu, bem no comecinho. E eu recebo um áudio dele, do Israel. Ele tocando essa música e cantando ela em português, né? Que a música dizia: eu confio em ti, Senhor, o meu Deus, meu Salvador, que nunca me desamparou. Ali eu vi uma resposta de Deus para minha oração. Eu falei, Deus, obrigado. Se o Senhor quer assim, eu jamais vou deixar de confiar no Senhor e tudo que o Senhor vai fazer. E realmente Deus cuidou de todo o processo. Amém. Foi momentos difíceis, momentos doídos, mas Ele cuidou de tudo, né? Em momento nenhum a gente deixou de confiar e acreditar. Amém. Por mais que essa adversidade veio sobre nossas vidas, a gente estamos aqui, estamos de pé, crescemos espiritualmente. O cuidado dele sobre nós foi muito grande. Amém. Então a gente tem uma gratidão imensa por tudo aquilo que Deus faz, por tudo aquilo que Deus é. Talvez você esteja passando por uma adversidade que você vai pensar assim, Deus, eu não quero mais. Não, confia nele. Ele é o nosso Salvador. Ele que cuida da gente. Tem uma música que diz que ele nos leva, o que minha esposa falou, ele nos leva ao deserto para falar de amor. Amém.
Ele nos deixa passar por diversas situações para mostrar que realmente Ele está com a gente. Então não deixa essa adversidade te abalar. Creia, confia, tenha fé que o mais Ele vai fazer sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Basta somente você crer. Amém? Amém. Eu vou só ler essa última frase aqui para a gente encerrar. Se você continuar confiar e permanecer firme, sairá mais forte, mais preparado para os planos que Ele tem para você. Amém? Amém. Então a gente vai orar. Amém. Pedindo para que Deus te abençoe, para que Deus possa cobrir sua vida, cobrir sua casa. Permaneça firme nesse propósito. Permaneça firme neste jejum. Vai valer a pena. Amém. Não duvide que tudo aquilo que você está fazendo vai valer a pena. Às vezes você acha que Deus não está vendo, não está ouvindo, não está vendo, mas Ele está vendo. Apenas confie que o melhor Ele vai fazer. Amém. Bem, Amém. queria orar. Amém. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço. Amém, Deus. Pai, eu te peço pela vida dos meus irmãos, Deus. Talvez eles estejam passando por algum momento, alguma adversidade na vida deles, Pai. Que o Senhor agora, em nome de Jesus, possa visitá-los, Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar com ele todo instante, todo tempo, Deus. Em nome de Jesus. Não sabemos qual que é o diagnóstico que eles têm passado, ou o que têm sofrido, Deus, o que tem feito eles, até mesmo às vezes, duvidar do Senhor, Deus. Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor visite-os, Pai. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor visite a casa deles, visite, Deus, o trabalho deles, onde for, Deus, que seja essa situação, Deus. Abençoa a família deles, Deus. Em nome de Jesus. Guarda os filhos, Pai. Amém. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa adversidade, Deus, possa fazer com que nós venhamos crescer mais e mais em Ti, Deus. Sim, Que nós possamos realmente estar ligados a Ti todo instante, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, essa nossa noite, Deus. Amém. E que os seus propósitos e os seus processos, Deus, se cumpram sobre nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Em nome Deus, de em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Desde já eu te agradeço, Deus. Amém. Que essa adversidade não venha, Deus, nos abalar, mas que realmente ela venha nos fortalecer. Em nome E de que nós Jesus. possamos realmente crescer mais e mais em Ti, Pai. Sim, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Fala mais alguma coisa? Amém. Amém, queridos. Por mais difícil que esteja a situação, não olhe para o problema, olhe para cima, que é de lá que vem o nosso socorro. Deus abençoe vocês, permaneçam firmes, que vai valer a pena. Deus abençoe, igreja. Fica com Deus. Daqui a pouquinho também vai começar o nosso culto Kids, Juni Kids, né? Traga seu filho para que ele possa assistir e que ele também seja edificado. Amém. Deus abençoe Deus a vida abençoe. de vocês. Até Amém. mais. Fique com Deus. Jejum da vitória.